Plena convicção de que aquilo que Deus tem na sua vida vai edificar a vida da igreja. Amém? E eu quero hoje falar sobre oração. Eu não sei se foi o Augusto Nicodemos ou se foi o Hernandes que disse que duas coisas são fundamentais na vida de uma igreja: a pregação e a oração. Elas são interdependentes. E a gente vai aprender isso com a única pessoa, o maior referencial de oração para nós. A história da igreja, a história bíblica, nós vamos ver homens que foram tremendos na vida de oração. Mas ninguém orou mais do que Jesus. E é exatamente isso que Lucas vai nos ensinar no seu evangelho, mostrando para nós, porque ele vai pegar a figura de Jesus, a vida de oração de Jesus, para tentar entender com quem aquela igreja primitiva aprendeu a orar. E aí Lucas capítulo 3 eu quero ler com você, verso 21 e verso 22 de Lucas. Enquanto você encontra Lucas, eu quero anunciar para você que hoje nós teremos um sorteio de 2 DVDs. Nada mais, nada menos do que Steve Lawson, Os Fundamentos da Graça. Vocês vão ficar maravilhados. Orem aí para vocês ganharem. São preciosidades. Vocês vão ficar maravilhados com esses 2 DVDs. Eu fui ao centro da cidade esses dias, estive com o pastor Ricardo, almoçamos, passamos um dia todo na quinta-feira, ele e o pastor Alan, né? Aí fomos nas lojas e aí eu vi isso aqui, eu falei, puxa vida, eu vou levar, vou tirar o preço que está aqui, porque o preço que está aqui não condiz com o que eu paguei. Então eu vou tirar. Pô, que isso? Esqueci até de tirar, mas vamos fazer o sorteio. Encontraram? Lucas 3, 21 e 22 diz: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Amém? Deus e Pai, nós louvamos o teu nome e te adoramos. Invocamos a tua presença neste momento. Ó Deus bendito e Deus amado, que o poder do teu Espírito se manifeste em nós. Ó Deus, que teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e incendeie os nossos corações. Que tudo aquilo que até aqui temos ouvido e aprendido seja para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar com você sobre a vida de oração como uma chave para uma vida de poder. E olhando não para a vida da igreja, não para a vida dos reformadores, não para a vida dos avivalistas, mas para a vida de Jesus. A história dos tempos mais remotos está pontilhada por exemplos de homens e mulheres de Deus que dedicaram sua vida à oração. Abraão cria na oração. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Moisés cria na oração e por várias vezes, como no Sinai e em Cádiz Barneia, colocou-se na brecha em favor do povo. E Deus poupou a vida do povo em resposta às suas orações. Josué foi um líder de grande envergadura e esteve sempre de pé diante dos homens, porque aprendeu a estar de joelhos diante de Deus. Davi, o grande rei e poeta de Israel, é conhecido como um homem de oração. Neemias, o grande reformador da época pós-exílica, um administrador ímpar, um estrategista singular, um estadista de espírito prático e valente, nada fazia sem antes orar a Deus. O próprio Filho de Deus viveu uma vida de intensa oração.
orou antes de tomar as grandes decisões de seu ministério. Paulo, grande apóstolo dos gentios, homem de mente peregrina e cultura invulgar, de teologia profunda e vida piedosa, foram um dos homens mais poderosos na oração. Ele não admitia vida cristã sem oração. Paulo nos ensinou a orar sem cessar. Paulo orou nas sinagogas, Paulo orou nos templos, orou nos lares, nas praias, na prisão, orou em liberdade, orou como prisioneiro, orou com fervor, com lágrimas, com senso de urgência. Os grandes homens de Deus da história, aqueles que influenciaram o mundo e realizaram grandes feitos para Deus, foram, sem exceção, homens de exemplos, homens de oração. Os pais da igreja, Policarpo, Irineu, Agostinho, foram gigantes na oração. Os pré-reformistas, ou os pré-reformadores, Savonarola, John Hus, John Wycliffe, foram todos tochas acesas na prática da oração. O reformador Lutero, Calvino, John Knox, gastavam horas por dia em oração. Os puritanos, que atingiram a culminância da piedade e da intelectualidade teológica, como John Owen e Richard Baxter, foram intérpretes na oração. Os avivalistas, todos, como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, D.L. Moody, foram exemplos de vida abundante de oração. Os grandes missionários, William Carey, Hudson Taylor, David Brennan, John Hyde, Adoniran Judson e tantos outros, foram homens poderosos na oração. No Evangelho de Lucas, são narrados 20 milagres. E desses 20 milagres, 15 aparecem em Mateus e em Marcos, ou em ambos. E um desses milagres, a pesca milagrosa, é contado exclusivamente por Lucas e João. 4 milagres são historiados apenas por Lucas: a ressurreição do filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7, 11 e 17, a cura da mulher defeituosa, em Lucas 13, a cura de um homem com hidropsia, lá em Lucas 14, e a cura dos 10 leprosos. Também temos parábolas. O Evangelho de Lucas é o melhor recontador das parábolas de Jesus. No seu Evangelho de Lucas são preservadas 30 parábolas. Lucas salientou a vida de oração de Jesus mais do que qualquer dos demais evangelhos. E nós vemos isso logo após o seu batismo. Imediatamente, antes de haver selecionado os 12, quando passou a noite inteira em oração e por ocasião da sua transfiguração e até mesmo no momento da morte, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A prática da oração, por conseguinte, tornou-se comum na igreja primitiva. Quem era Lucas? Um evangelista, né? E dentre os evangelhos sinóticos, distinguiu-se dos outros autores. Lucas é o único escritor gentil do Novo Testamento. Era um homem de formação superior, era médico e historiador. Os livros escritos por ele, tanto o Evangelho de Lucas como Atos, ele mesmo diz, foram fruto de uma pesquisa exaustiva sobre a vida de Jesus e a vida da igreja. Lucas era um viajante, como tal, ele acompanhava Paulo em suas viagens à Europa, à Ásia Menor e também a Roma. Dos evangelistas, o que mais enfatiza a obra do Espírito Santo no Novo Testamento é Lucas. Há 17 referências ao Espírito Santo no seu Evangelho, em comparação com 6 referências no Evangelho de Marcos e com 12 referências no Evangelho de Mateus. Assim é que já nos primeiros capítulos introdutórios, lemos a informação do enchimento de João Batista com o Espírito Santo. Maria recebeu a sua mensagem por agência do Espírito Santo. Jesus foi batizado no Espírito Santo. O Cristo que saiu por toda parte fazendo o bem era guiado pelo Espírito Santo. Lucas nos mostra que tudo na vida de Jesus, desde sua concepção, batismo, preparação para a tentação e início do seu ministério, realizou-se na força e na unção do Espírito Santo. Ele é o evangelista que mais fala de oração de Jesus. A pergunta é: por que será que vida de domínio e direção do Espírito Santo e vida de oração andam juntos? Porque para que haja a manifestação do Espírito é necessário que haja a vida de oração. Agora, por que Lucas é quem vai dar ênfase ao ministério de oração de Jesus?
Marcos e Mateus registram Jesus orando apenas 4 vezes. E porque exatamente um gentil que não se relacionou, nem conviveu com Jesus, é quem dá essa ênfase à vida de oração de Jesus. Como historiador, Lucas certamente olhou para a igreja apostólica, para a igreja primitiva, e descobriu que ela orava intensamente. A vida da igreja era a vida de oração. A igreja vivia intensamente em oração, ela vivia intensamente na presença de Deus. Possivelmente, em algum momento de sua pesquisa, da sua exaustiva pesquisa como historiador, chegou ao coração de Lucas uma interrogação: com quem essa igreja aprendeu a orar tão intensamente? E foi exatamente essa questão que levou Lucas a fazer uma pesquisa exaustiva sobre o ministério de oração de Jesus. Lucas, então, descobre que Jesus Cristo teve uma vida intensa e profunda de oração. Lucas vai e registra nada mais, nada menos do que 11 ocasiões onde Jesus aparece orando. Se você ler o livro de Lucas, você vai perceber isso nitidamente. Ele orou quando a multidão o procurou. Ele orou a noite inteira para escolher os apóstolos. Ele orou para que seus discípulos o conhecessem como Filho de Deus. Ele orou no Monte da Transfiguração. Ele orou quando seus discípulos foram pedir a ele que ensinasse a orar. Ele orou em agonia intensa no jardim do Getsemane. Orou por Pedro. Ele orou para que seus discípulos não caíssem em tentação. Ele orou intercedendo na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Só Lucas registra a última oração de Jesus na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas registra Jesus orando no começo do seu ministério lá no Jordão e no término do seu ministério lá na cruz. O ministério de Jesus começou com oração, prosseguiu com oração e terminou com oração. Dito isto, vamos analisar alguns princípios do ministério de oração de Jesus. Primeiro, a oração é a vida da igreja, capacitação. Por que a oração é a vida da igreja? Porque a oração é a vida de Jesus. A oração é a vida de Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. No texto que nós lemos, vemos 3 coisas acontecendo quando Jesus ora. Veja comigo o texto novamente. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. O que acontece aí no seu texto? Aconteceu enquanto ele orava. O que acontece enquanto Jesus orava? Veja no seu texto. Depois. Ouve-se uma voz. 3 coisas acontecem quando Jesus ora. O céu se abre, é isso? O Espírito Santo desce e, por último, há uma manifestação audível de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em uma outra versão, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, nisto, aprendemos que a essência da vida de oração é a intimidade, a comunhão e o relacionamento com Deus. Então, podemos entender que o céu se abriu porque Jesus estava orando. O texto de Atos 1,14 nos diz que o Espírito Santo veio sobre a igreja quando ela estava o quê? Orando. E já havia 10 dias. Lucas 11 registra que o Espírito Santo é dado àquele que pede ao Pai. Quando a igreja ora, o céu se abre, o Espírito Santo desce à igreja. Na manifestação de poder, não há manifestação de poder sem oração. A manifestação do Espírito vem como resultado de oração. O Espírito Santo vem sobre a igreja, reverte, capacita, treina e orienta a igreja quando ela ora. A oração é a chave que abre a porta do céu, é ela que promove o derramar do Espírito Santo de Deus. Foi quando Jesus orou que o Pai deu clareza a ele sobre seu ministério. Foi quando Jesus orou que recebeu o poder para cumprir sua missão. Foi quando ele orou que o céu se abriu. O Espírito Santo veio sobre ele, capacitou e revestiu com poder para dar início ao seu ministério. A oração era a prioridade de Jesus. Lucas capítulo 5. No verso 15, verso 16 diz: porém,
o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de sua enfermidade. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e... O que ele fazia? Ele orava. Você e eu temos muitos motivos para não orarmos. Mas Jesus, mesmo diante de uma multidão que vai buscá-lo, ele se retira para orar. Jesus tinha mais urgência em falar com o Pai em oração do que falar à multidão. E sabe o que aconteceu? Veja o que diz o verso 17. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus foi orar. Então Jesus tinha mais urgência. Então diz também que só quando a igreja ora é que ela recebe poder para ministrar a palavra. Orar pelos enfermos para que sejam curados. O poder de Deus passa pelo caminho da oração. A igreja ora e Deus a capacita com poder para pregar, para orar pelos enfermos, pelos cativos. E interessante que em Lucas não haja registro do discípulo orando. Só Jesus está orando em Lucas. Por quê? Exatamente porque o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Mas em Atos, o Espírito de Deus vem sobre os discípulos. Porque eles estavam orando. Jesus havia dito para eles estarem ali. Então, vem sobre a igreja, o Espírito vem sobre a igreja. E ela recebe o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. E agora, essa igreja ora. Por isso, os mesmos sinais e maravilhas que estavam no ministério, estavam acontecendo no ministério de Jesus, também vai acontecer no ministério da igreja. Jesus orava sempre. Muitas coisas podem desviar a mim e a você de orar. Em geral, muitos afazeres. Precisamos orar como Jesus. Orar com Jesus. Ele nos ensina que oração é mais importante do que sucesso. A multidão o procurava e ele deixava a multidão para orar. O que é mais importante? A palavra ou a oração? O que você acha? O que importa mais, a palavra ou a oração? A multidão procurava ele e ele deixava a multidão para orar. Todos nós ouvimos desde cedo que a palavra é mais importante do que a oração. Mas não é isso que Jesus ensina. Nem é isso que a igreja apostólica nos ensinou. Jesus Cristo, mesmo diante de uma multidão perto dele, sedenta de ouvir a palavra, vai orar para que o poder de Deus venha sobre ele, mesmo ele sendo filho de Deus. Atos capítulo 6. Atos 6, verso 1, diz assim: escrevi primeiro o livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Primeiro, a oração, depois a palavra. Para você ministrar a palavra, precisa orar, porque ministrar sem orar é ineficaz. 1 Tessalonicenses. Atos 6. Atos 6, verso 1. Não, Atos 6. Eu li Atos 1, é Atos 6, desculpa. Atos 6. Cadê? Atos 6, versículo 1. Não é isso? Naqueles dias, é isso aqui, desculpa. Aumentando os discípulos, houve uma oração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. É isso mesmo, está correto. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, isso mesmo, nos consagraremos o quê? E ao ministério. Então, primeiro oração, depois a palavra. Sem oração, a palavra fica ineficaz.
Então é necessário que façamos isso. Então, primeiro a oração, depois a palavra. Para você ministrar a palavra, é preciso orar, porque ministrar sem orar é ineficaz. 1 Tessalonicenses 1,15. Espera aí, 1 Tessalonicenses 15 não tem não, deixa eu ver se é o 5. Deixa eu ver, diz aqui o verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 5. Vamos lá. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também... isso mesmo. É verso 5, eu falei 15, não tem 15, é 5, tá certo. Mas, isso mesmo. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Afirmar ou confirmar com a palavra exatamente isso, que a oração vem antes da palavra. O apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, era regado de oração. Por isso, a sua pregação era na unção e no poder do Espírito Santo. E por que eu creio que isso é fundamental e é importante? Porque o pregador tem que viver na dependência de Deus. Lucas, capítulo 6... eu estou assim, aceleradíssimo, porque o pastor Ricardo me diminuiu o tempo, entendeu? Eu estou assim correndo. Mas foi por uma boa causa. Depois, lá fora, a gente sai, conversa direito. Brincadeira. Mas vocês também resolveram fazer pergunta direto. Não estava programado, né? Mas foi muito bom. Então, Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13, assim. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Aqui, vimos que somente Lucas tem a preocupação de registrar que Jesus passou a noite toda orando. Nenhum outro evangelho vai fazer esse registro. Jesus, antes de escolher dentre os seus discípulos, os apóstolos, ele passou a noite inteira orando. Jesus passou mais de 12 horas orando. Isso significa que a oração de Jesus foi uma oração de entrega total, de submissão absoluta. Jesus passou a noite inteira orando porque queria realizar a vontade do Pai na escolha dos apóstolos. Ele queria que o Pai o orientasse na escolha. Jesus queria que a escolha dos apóstolos viesse do coração de Deus para ele. Quando estamos na dependência de Deus, não fazemos oração determinando o que Deus deve fazer, mas oramos para saber qual é a determinação de Deus. E isso a gente aprende com Ele. É Jesus ensinando. Ele é o referencial. Oração não é para mudar a opinião de Deus. Oração é para mudar a você e a mim, para fazermos o que Deus quer na nossa vida. Veja a importância de Jesus ter passado a noite inteira orando. Quantos apóstolos Jesus deveria escolher? Certamente ele não tinha ali 12 apóstolos certinho, tinha? Vamos supor que a gente tivesse que escolher entre aqui os 12. Como é que a gente faria? Como é que a gente iria escolher? Posição social, condição financeira, intelectual? Jesus precisava saber quem eram as pessoas que Deus iria separar para serem os 12. Então Jesus vai e ora. Então Jesus justamente recebeu do Pai essa orientação. Você e eu devemos aprender esse princípio ensinado por Jesus. Deveríamos rogar a Deus a fim de que Ele nos faça exatamente aquilo que está no coração dEle. Devemos orar para que a vontade dEle seja feita na vida da igreja. Não há demonstração de poder sem vida de oração. Lá no capítulo 9 de Lucas, um outro princípio que a gente aprende, a comunicação da verdade. Lucas, capítulo 9, verso 18. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando, em particular estavam se
presente os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Verso 20, então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Se prestarmos atenção nesse texto de Lucas, essa narrativa, ela vem logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia diz que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a multidão que estava lá, mais de 5.000 homens, foram mulheres e crianças, ficou entusiasmada com Jesus. E quis proclamá-lo Jesus ao seu reino, pensando, quem sabe, se ele for nosso rei, nunca mais teremos problemas na vida. Venha para Jesus e seus problemas acabam. Não é isso que a gente ouve? É só vitória? Ouve-se muito isso. Talvez estivesse pensando de tão entusiasmados que ficaram. A multidão não sabia que era Jesus. E os discípulos sabiam que ele era? Por isso ele lança aos discípulos a questão sobre sua identidade. Agora você pode deduzir que certamente estava orando para que os discípulos conhecessem que tipo de pessoa ele era, quem ele era. Sabe o que isso significa para nós? Que as pessoas não vão entender quem é Jesus se nós não oramos primeiro. Precisamos orar nas nossas congregações para que as pessoas entendam quem é Jesus, para que elas creiam quem é Jesus, para que elas compreendam quem é Jesus. Muitas pessoas vêm à igreja, escutam e nunca entendem e sabem por quê. Tantas pessoas vêm à igreja, participam da escola dominical e nunca abrem o entendimento, é porque falta vida de oração, vida com Deus. A oração é um instrumento de Deus para abrir a mente e o coração das pessoas a fim de compreenderem quem é Jesus. Quando você ora, as palavras que ensinam tocam o coração das pessoas. Você pode ser doutor, conhecer a Bíblia, ter boa metodologia, ter grande eloquência e extraordinária oratória, porém, se você não ora, a palavra não toca o coração das pessoas. Hernandes Dias Lopes diz uma coisa que eu acho muito interessante. As bibliotecas de pastores estão abarrotadas de livros, mas as suas vidas de oração são fracas. Há muito intelecto e pouca intimidade com Deus. Ainda no capítulo 9, verso 28 e 29, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Esse texto aparece também em Marcos e em Mateus, mas só Lucas registra que Jesus subiu ao monte com a finalidade de orar. Percebe que ele vai fazer realmente essa grande pesquisa, porque ele vai tocar exatamente em assuntos que os outros dois evangelhos não... me faz esse favor, esqueci meu celular ali carregando e ligado. Pode desligar para mim, gente, fazendo favor. Então, mas só Lucas registra que Jesus subiu ao monte com a finalidade de orar. E a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, seu rosto e sua roupa resplandeceram e ele se transfigurou. A transfiguração significa que por meio da oração de seu filho, o Pai estava preparando Jesus para enfrentar a cruz. Deus está dando uma antecipação da glória para Jesus, para que ele pudesse ter coragem, ousadia, poder para enfrentar o Calvário, o suplício e o martírio, a tortura, os açoites e as cusparadas e a humilhação na cruz. Deus estava dando ao seu filho a antecipação da glória futura. Quando você ora, Deus o prepara e o consola antecipadamente. Quando você ora, Deus lhe revela a glória de Deus antes de você passar pela dor. Lutero diz: eu tenho muita coisa para fazer para Deus, então eu preciso gastar mais tempo com Deus. E durante sua vida, todos os dias, diz a sua história, que eram 2 horas, 3 horas de oração, antes que ele se dedicasse a alguma atividade. Então a vida de oração é algo fundamental para a vida de cada um. A importância da intercessão pela liderança. Lucas vai registrar isso lá no capítulo 22, no verso 31 e 32, eu vou correr agora o máximo, para a gente concluir. Aqui nesse texto, Lucas 22, 31 e 32, Jesus aparece aqui orando por Pedro, porque ele estava orando por Pedro. Se você vê lá no capítulo 5, Lucas,
o texto diz que havia outras pessoas e que Jesus também as chamou para segui-lo. Mas só a Pedro ele disse: farei de ti pescador de homens. Ele não disse isso para os demais. Jesus viu em Pedro algo de interessante, uma liderança. Mais tarde, lá no colégio apostólico, Jesus sabia que Pedro poderia usar a liderança dele tanto para o bem quanto para o mal. Em certa ocasião, Pedro usou para o mal. Lá em João 21, verso 3. Aqui Jesus ressuscitou e estava para encontrar com os discípulos na Galileia. Pedro, aflito, ansioso, porque não encontrava Jesus, ele disse: eu vou pescar. E os seus amigos disseram: nós vamos pescar com você. O que você fizer, nós faremos também. E Pedro leva todos os discípulos para pescar, quando eles deveriam estar aguardando o Senhor. Agora Jesus olha para Pedro e diz, lá em Lucas 21, 32. 21, verso 31 e 32. É isso que ele está dizendo lá, você pode ler depois. O que significa que a igreja tem um dever de orar por sua liderança. Temos de reforçar a intercessão em favor daqueles que são líderes, para que eles usem essa liderança positivamente para abençoar o povo. Do contrário, Satanás vai cirandar essa gente que tem dom de liderança, e eles vão usá-la para o mal e não para o bem. Lucas 22, 39 e 46, nós vimos aqui nesse texto a entrega incondicional, porque a oração é para realizar a vontade de Deus e não a nossa. A oração é a chave para a salvação. Lá em Lucas capítulo 23, nos versos 34, só Lucas registra essa oração na cruz. Também só Lucas registra a conversão do ladrão. Foi a oração de Jesus que quebrou a dureza do coração desse ladrão. Aqui, Jesus disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo. Por isso, não desista das pessoas pelas quais você tem orado, para Jesus salvá-la. A oração abriu o coração daquele ladrão, para que ele se arrependesse e cresce no Filho de Deus. Se quisermos vermos os pecadores arrependidos, nós temos de orar, não desistir. A oração faz parte da vida da igreja. A oração faz parte da vida. E eu acho interessante quando a gente vai ler a vida desses homens da igreja, desses homens da Bíblia, a gente percebe como eles tinham uma vida de oração. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida foi a história de George Miller. Depois eu li a história de John Hayden. Depois eu conheci a história de Hudson Taylor. Eu já contei em vários lugares sobre esse testemunho, que eu muito aprendi com a vida de George Miller. Uma vida de oração. Um homem que orava a Deus até para Deus enviar uma cadeira. E você pode achar isso um absurdo, mas quem depende de Deus depende de tudo. Quem depende de Deus depende de tudo. Se Deus pode enviar um carro, Deus também pode enviar uma cadeira, porque eu dependo dele para isso. Dependo de dele para subir no púlpito e pregar. Não importa quantas vezes, não importa o quanto eu tenha estudado o texto. Se Deus não me ungiu, e se eu não busquei de Deus, se eu não me preparei, a igreja pode me ouvir, mas jamais vai perceber Deus. A história de uma mulher, numa igreja, eu estou caminhando para encerrar, que ela vivia no meio da igreja orando. E todas as vezes que o pastor subia no púlpito, ela se levantava e ia orar. Todas as vezes se levantava e ia orar. Um dia o pastor ficou incomodado. Chamou e disse: minha irmã, por que toda vez que eu estou aqui pregando, a irmã levanta? Eu queria lhe pedir que a irmã não faça mais isso. E a irmã, em obediência ao pastor, ficou ali. Daquele dia em diante, não havia mais conversões na igreja. E aquele pastor ficou sabendo que todas as vezes que ele subia no púlpito, aquela mulher ia para o banheiro e orava e chorava na presença de Deus, para que a palavra tocasse nos corações dos pecadores, até que ele se arrependesse. E sempre a alma se convertia. Quando esse pastor tomou conhecimento disso, chamou para a irmã e disse: nunca mais fique aqui. Queridos, a igreja cristã nasceu no berço da oração. O Pentecoste veio depois de uma reunião de oração de 10 dias. A igreja primitiva perseverava em oração. A igreja enfrentava os desafios, as perseguições, as ameaças e a própria morte de coração. A igreja orava e a terra tremia. A igreja orava e a porta da prisão era aberta.
A igreja orava e o evangelho avançava com poder. Os apóstolos se dedicavam à oração e à palavra. A igreja sempre caminhou mais rápido quando caminhou de joelhos. É tempo de restaurarmos nossa vida devocional. É tempo de clamarmos ao céu por um derramamento do espírito de súplica. Não basta conhecer os princípios bíblicos sobre oração, precisamos orar. Não basta ler livros sobre oração, precisamos orar. Não basta pregar sobre oração, precisamos orar. Sem oração abundante, a igreja torna-se fraca e sem poder. Sem oração não há pregação poderosa. Sem oração não há testemunho eficaz do evangelho. Sem oração a igreja não cresce na graça e no conhecimento de Deus. E eu quero encerrar com duas frases, com duas palavras que eu estou lendo de um livro sobre o poder através da oração, do E.M. Bounds, que é mais ou menos isso, não sei se estou certo na minha fala. Ele diz o seguinte, a primeira é essa. É verdade que é possível existir pregação popular, pregação agradável, pregação encantadora, pregação com bastante força intelectual, literal e cerebral, com a medida e força de bem, com pouca ou nenhuma oração. Mas a pregação que assegura o propósito de Deus precisa começar, a pregação que assegura o propósito de Deus precisa começar na oração, desde o texto até o preâmbulo, ser entregue com energia e atitude de oração, acompanhada e tratada para que se germine e ser mantida com força vital no coração dos ouvintes, pelas orações do pregador, muito depois que a ocasião tenha passado. Arranje sua agenda, se possível, de modo que possa confortavelmente devotar 2 ou 3 horas todos os dias, não meramente a exercícios devocionais, mas ao próprio ato da oração em secreto e da comunhão com Deus. Empenhe-se e afarte-se 7 vezes no dia dos afazeres para ficar na companhia de Deus e para levar sua alma a Ele em retiro individual. Comece o dia levantando-se depois da meia-noite e dedicando a essa obra sagrada algum tempo no silêncio e na escuridão da noite. Tem mais? Que os primeiros minutos da alvorada encontrem-no na mesma obra, que você seja visto fazendo o mesmo às 9, às 12, às 15, às 18 e às 21 horas. Seja resoluto quanto a esse assunto. Faça todos os sacrifícios viáveis para manter tal rotina. Considere que o tempo é curto e que os negócios não devem ter permissão de roubá-los de Deus. Adoniran Judson. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém? Em nome de Jesus.